Olá, o Jornal Universidade traz um resumo das principais notícias da UFPB. Confira os destaques. Centro de Ciências Jurídicas promove palestra para debater e tirar dúvidas sobre reforma trabalhista. Aluna de doutorado da UFPB apresenta projeto que evita desperdício de água em usinas hidrelétricas. Fórum no Campus 1 da UFPB discute gestão de pessoas nos contextos organizacional e acadêmico. Agora, no Jornal Universidade. A reforma trabalhista passou a valer no país há pouco mais de um ano, mas boa parte da população ainda tem dúvidas a respeito do assunto. Pensando nisso, um grupo de extensão do Centro de Ciências Jurídicas da UFPB promoveu uma palestra sobre o tema. Acompanhe. Há mais de um ano já está valendo no país a reforma trabalhista. E será que nas ruas todo mundo sabe o que ela mudou? Como uma camada mais jovem da sociedade, eu tenho acompanhado mais pelas redes sociais. Não só pelas redes sociais, mas também por amigos e tudo mais, discussões e algumas pautas que tem na própria universidade, mas tipo, dentro de jornais, essas coisas eu não tenho acompanhado. Pouquíssima informação, estou meio leiga sobre esse assunto ainda. A reforma trabalhista foi sancionada em julho de 2017, ainda no governo Temer. A lei começou a valer em novembro do mesmo ano. Apesar de quase 2 anos, muita gente ainda não tem ideia de como ficaram seus direitos. Para deixar a população mais informada, um grupo de extensão do curso de Direito da UFPB promoveu uma palestra para tirar dúvidas sobre a reforma. Durante o evento, os alunos da extensão apresentaram alguns pontos que foram alterados. O principal ponto que a gente pode ver é a questão da atividade meio e atividade fim. Porque antes a atividade fim não poderia ser terceirizada. Por exemplo, um hospital não poderia terceirizar seus médicos. E com a reforma, hoje hospitais e escolas podem terceirizar seus profissionais da sua atividade fim, no caso a educação ou a saúde. Pode ter um professor terceirizado, um médico terceirizado e assim vai, cada atividade fim. O grupo vem trabalhando a longo prazo com a reforma. A ideia surgiu a partir do professor Luiz Carlos, que pretende analisar os pontos de avanços e retrocessos que as modificações no texto irão trazer. O projeto surge da necessidade de discutir algumas dessas grandes questões, muitas vezes inerentes à perspectiva jurídica, primeiramente, mas que atingem a todos nós, né, enquanto cidadãos. E a necessidade que nós sentimos de debater, né, de trazer para esse espaço plural exatamente discussões, muitas vezes, para formar opinião. Inicialmente, a reforma alterou 54 artigos, revogou 9 e criou 43, modificando cerca de 10% da legislação trabalhista. O professor explica que, como em todo processo, a lei já sofreu algumas alterações jurídicas e as conclusões ainda são subjetivas. Em algumas situações, nos parece também necessário que o judiciário atue, né, para corrigir a falta ou o excesso daquilo que veio enquanto projeto do Poder Legislativo. E a adaptação à própria realidade, né, do trabalho, dos indivíduos, né, das pessoas que de fato têm naquilo o seu sustento, seja na iniciativa pública ou privada, contanto que o regime seja o seletista, né. É necessário, claro, imaginar que muitas vezes a própria falta de uma melhor técnica legislativa exige esse tipo de correção por parte do judiciário, né. A extensão é um dos 3 eixos do ensino público superior, junto com o ensino e a pesquisa, e deve ser destinada a assuntos que envolvam toda a comunidade. Partindo desse princípio, Letícia destaca a importância de levar informação à sociedade sobre seus direitos. A maioria da população não tem acesso à informação, então o projeto de extensão também tem essa obrigação, tem essa relação com a sociedade, além do meio acadêmico em si. Então a gente tem esse dever de fazer com que a sociedade e dar essa oportunidade a essas pessoas que também não têm muito conhecimento no assunto, de saberem realmente. E a população sabe mesmo é que tem de ser informada, principalmente quando se trata de algo que interfere diretamente nos seus direitos. Eu acho que tem que ser mais divulgado para as pessoas saberem que realmente a importância é muito grande para o nosso país, para a gente que está numa idade, aos seus 40 anos, a importância que essa mudança vem para o nosso futuro. Neste mês de julho, a UFPB debateu a educação para jovens e adultos, o EJA. O encontro aconteceu no auditório do Centro de Educação do Campus 1. Confira. A UFPB realizou a 19ª edição do ciclo de diálogos sobre aprendizagem e educação de adultos. A iniciativa é da Cátedra da Unesco na Universidade, que funciona como um núcleo da entidade internacional em terras paraibanas.
Como nós somos uma cátedra da Unesco, né, a ideia é que a gente seja um ponto de referência para a educação de jovens e adultos no Brasil, na América Latina e no mundo, porque no fundo são muito poucos cátedras focados na questão da educação de jovens e adultos. Então faz com que nós temos uma responsabilidade bastante grande para tentar contribuir e divulgar conhecimentos sobre a EJA que acontece no Brasil e a EJA que acontece no mundo inteiro. O professor Timothy Ireland ensina na UFPB desde 1975. Coordenador da única cátedra da Unesco do Brasil voltada para a educação de jovens e adultos, ele comentou os desafios do EJA no país. A estatística nos dá uma ideia do volume, do tamanho do desafio, né? O Brasil, em 2019, ainda tem mais ou menos 11 milhões de jovens e adultos acima de 15 anos que não sabem ler e escrever. Tem muito mais, quase 30 milhões que são analfabetos funcionais, pessoas que sabem ler e escrever, mas não conseguem usar isso socialmente ou no trabalho, né? E quando somam as pessoas que não concluíram a educação básica, né, dá em torno de 80 milhões. Então, isso é uma coisa gigante, né? E são pessoas, né, as pessoas procuram EJA, principalmente porque, como jovens ou crianças, não tiverem acesso à escola. Então, são pessoas, normalmente, né, pessoas que são pobres, e pela questão da pobreza não conseguiram, né? São pessoas que são tratadas de uma forma completamente desigual. A gente fala tanto em direitos humanos, mas não respeitamos os direitos humanos, nem educação, nem trabalho, nem saúde. A escola e a EJA seria uma oportunidade do jovem trazer suas angústias, suas experiências. Muitos dos jovens da EJA trabalham, ou em casa, ou fora de casa. Então nós pensamos a EJA como esse tempo e essa oportunidade dos jovens falarem, narrarem suas alegrias, suas dificuldades na vida, pensarem um pouco suas identidades, sua construção de futuro, e os idosos poderem ter acesso à escrita, à leitura, porque eles têm uma leitura de mundo, mas foram impossibilitados de ler com as letras e as palavras. Conforme Paulo Freire nos dizia, é preciso que a leitura do mundo anteceda a leitura da palavra. O nosso sujeito de mais velho e adulto da EJA, ele tem uma leitura do mundo, e a EJA deve oferecer para eles uma leitura também das letras, das palavras, dos signos, da linguagem. Ana Lúcia é professora de jovens e adultos em Belo Horizonte. Ela veio apresentar um vídeo mostrando o trabalho realizado por lá. Foram trabalhos feitos com os alunos e também com professores em cursos de formação. E o nosso trabalho, ele tem a intenção de ajudar esses professores, esses estudantes a verem o cinema de uma maneira diferente do que até hoje tem sido feito, que é o cinema como ilustração da aula, que é o vídeo para autopromoção, como, por exemplo, os estudantes gostam, jovens, né, a selfie, filmes no YouTube. Nós achamos que essas experiências são válidas, são importantes, mas essa linguagem, esse meio de expressão pode muito mais para a educação, tem a acrescentar ao trabalho educativo. Esta estudante está no primeiro período de psicopedagogia e marcou presença na palestra. Ela destacou a importância de discutir a educação para além das idades habituais. Eu acho muito importante que a gente tenha esse tema em pauta para que a gente possa identificar, né, uma forma mais assertiva de dar esse cuidado, esse acompanhamento para essas pessoas que precisam tanto quanto as crianças. Uma aluna de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB apresentou um novo modelo de projeções de vazão de água em reservatórios de usinas hidrelétricas. O novo modelo de previsão de vazões de água em reservatórios de usinas hidrelétricas foi desenvolvido pela pesquisadora Paula Karenina Freire, doutora em Engenharia Civil e Ambiental pela UFPB.
A pesquisa foi orientada pelo professor Celso Santos e teve início no Laboratório de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental e em estudos feitos a partir do canal hidráulico experimental do Laboratório de Hidráulica. Esse nosso experimento aqui, ele ajuda a ter uma ideia do princípio do nosso experimento. A situação é básica. Nós temos uma entrada de água, pode ser uma cascata, e essa entrada de água no canal, que representa o rio, ela vai se desenvolver até chegar ao ponto final, que é o nosso reservatório. Esse reservatório aqui vai encher, mas vai depender da vazão que tem aqui. Essa vazão, então, se fosse num canal desse tamanho, a gente podia fazer a simulação através de equações simples, equações matemáticas, baseadas na energia cinética. Mas no caso de um rio do porte do Rio São Francisco, a simulação é mais complicada, então a gente tem que passar para uma técnica mais computacional e hoje baseada em inteligência artificial, que são as redes neurais que a gente utiliza. O método de projeção é baseado em complexos cálculos matemáticos. A gente utilizou uma ferramenta nova, muito utilizada para sinais elétricos, que se chama transformada de wavelet. Uma transformada muito conhecida é a transformada de Fourier, mas é bem antiga. Essa de transformada wavelet, ela é mais recente. E a gente usa essa transformada para tratar os dados, tirar o ruído dos dados. Porque aquela vazão que eu falei do início, que entra no rio, ela pode ser entendida como um sinal. Ela é uma variação, que existe uma variação, mas quando a gente mede essa vazão, ela vem com ruídos. E se a gente entra com essa informação no modelo, o que é que acontece? O modelo vai captar o ruído e vai produzir um resultado inferior. Então a gente trata isso para o resultado final ser bem melhor que modelos anteriores. Tanto é que a nossa pesquisa já foi publicada em várias revistas internacionais, de fator de impacto muito alto. Paula Karenina descreve como surgiu a ideia para o desenvolvimento desse novo processo de levantamento de dados hídricos. O projeto surgiu em 2014 para entrar no doutorado. Foi exatamente quando estava acontecendo aqueles apagões aqui no Brasil. E porque o sistema energético brasileiro ele é altamente dependente da energia hidrelétrica, ou seja, depende da quantidade de vazões que existem nas bacias. Então, como forma para resolver essa problemática, foi proposto vários modelos para realizar previsões em diferentes horizontes dessas vazões nesses reservatórios. O modelo de previsão foi inicialmente testado no reservatório de Xingó, situado entre Sergipe e Alagoas, na bacia do Rio São Francisco. Além da vazão do reservatório de Xingó, foram utilizadas também as vazões dos reservatórios a montante. No caso, Paulo Afonso, Mochotó, Itaparica, Sobradinho e Três Marias, para entrar no modelo. Além das vazões dos reservatórios a montante, também foram utilizados a precipitação do reservatório mais a montante, no caso Três Marias, bem como a junção da vazão do reservatório mais a montante com a vazão do reservatório mais a jusante. No caso, Xingó, ou seja, pegou a precipitação de Três Marias com a vazão de Xingó para dar entrada no modelo e aí realizar a previsão de 1 dia até 30 dias, de 1 mês até 12 meses e de 1 ano à frente. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, pacientes com Parkinson recebem atendimento gratuito na UFPB. Laboratório da UFPB cria seu primeiro biomodelo de órgão humano. O Jornal Universidade volta daqui a pouco. Conheça agora a Clínica de Fisioterapia da UFPB, que oferece uma série de serviços direcionados a pacientes com a doença de Parkinson. Veja na reportagem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população acima de 65 anos tem a doença de Parkinson. No Brasil, a estimativa é de 200 mil pessoas atingidas. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central, né? O cérebro, especificamente, e ela causa uma perda de alguns neurônios, chamados neurônios dopaminérgicos. São neurônios que produzem uma substância chamada de dopamina, né? E a falta dessa substância acaba levando aos sintomas do Parkinson, que é basicamente a lentidão, é uma lentidão
global para fazer os movimentos, para andar, para se expressar, para falar. Tremor, né? Geralmente é um tremor de repouso, que inicia geralmente num lado do corpo e pode ir piorando com o passar do tempo, pegando primeiro um braço, depois o outro braço, depois a perna, e pode dar também muita rigidez, é como se o corpo ficasse endurecido. A Clínica de Fisioterapia da UFPB conta com atividades voltadas exclusivamente para os portadores da doença. O professor Eduardo Guedes é o coordenador de um projeto que existe desde 2016. As portas aqui da nossa clínica, Escola de Fisioterapia da UFPB, estão sempre abertas, né? As pessoas que vivem com Parkinson, as pessoas devem procurar a clínica. A partir do momento que elas chegam, elas são encaminhadas ou para o próprio projeto de extensão, ou para um projeto de pesquisa, ou quando a gente não consegue oferecer o atendimento imediatamente, a gente convida que a família e o cuidador venham à clínica para que a gente passe algumas orientações. Então eles são orientados a fazer exercícios em casa, eles são orientados quanto à organização do ambiente, para que eles possam, né, realmente, extra as paredes da clínica, eles consigam alcançar uma maior independência. Então a gente trabalha com educação e saúde. Então as pessoas precisam procurar a clínica, né? Elas podem vir pessoalmente ou telefonarem para a clínica solicitando atendimento para a doença de Parkinson. Este neurologista destacou a relevância da fisioterapia na recuperação da autonomia do paciente. A fisioterapia é um recurso que a gente deve sempre usar, né? Universalmente indicado. Inclusive já tem evidência científica robusta mostrando que o paciente que tem Parkinson, que faz fisioterapia, ele tem um benefício e um prognóstico melhor. É um paciente que tem menos riscos de queda, é um paciente que tem menos riscos de engasgos, é um paciente que consegue estabelecer metas de autonomia. Então, um paciente que estava mais dependente e se tornou menos dependente após a fisioterapia. Ele melhora o tônus muscular, fortalece a musculatura de maneira geral, dá uma melhor condição física para aquele paciente suportar as limitações do Parkinson. Tem muitas melhoras. Ele não queria andar, ele não queria sair de casa e agora ele já sai. E ele não queria nem tomar os medicamentos, mas agora ele toma tudo certinho. Me lembro bem que quando no princípio, em 2015, eu já estava arrastando os pés. Com medo de cair, porque eu tropeçava muito. Depois da fisioterapia, deixei de tropeçar. Os movimentos, coordenação motora melhora. Atualmente, 16 pacientes fazem o tratamento na clínica. Eles recebem o acompanhamento de estudantes de fisioterapia que são voluntários no projeto do professor Eduardo. Ajudou bastante, principalmente a perder esse primeiro medo do contato inicial com o paciente. Se ter essa facilidade de poder chegar no paciente e perguntar, ver o que é que ele está sentindo, a história da doença dele, até mesmo para poder conseguir o melhor cuidado para ele mesmo. Quando o assunto é Parkinson, há muita desinformação. Ao receber o diagnóstico, muitos pacientes não sabem a quem procurar e acabam piorando por não iniciarem os tratamentos adequados rapidamente. Esta professora falou da importância da existência de uma rede de apoio que melhore esse cenário. O ideal é que exista outras pessoas que trabalhem em equipe com o neuro, para que possa, de certa forma, identificar, né? Não necessariamente a partir da queixa do indivíduo, mas assim, perceber que ele precisa de acompanhamento. Provavelmente um psicólogo, não é? Estando junto na equipe com o neurologista, ele vai auxiliar nessa demanda do peso que é o diagnóstico, não é? E aí, esse psicólogo fazer o direcionamento, né? Se existe no início da doença uma dificuldade para a fala, que elas sejam encaminhadas para fono. Dona Eliane Fernandes tem 54 anos e descobriu que tinha a doença em 2017. Depois da assistência que recebeu na clínica, conseguiu voltar a trabalhar. Quando eu cheguei aqui, eu não andava sozinha, eu não fazia nada só, era tudo acompanhado com meu esposo, meus filhos. Depois, com a continuação da fisioterapia, aí eu recuperei bastante. Hoje eu faço tudo só, pego o ônibus, faço tudo sozinha. Saio sozinha, não tenho mais. Já estou até trabalhando. Voltei ao trabalho e graças a Deus, graças a esse professor que conseguiu esse projeto, né, e os alunos que nos ajudam, né, que faz o nosso exercício. E assim eu me recuperei bastante. Estivemos recentemente com o professor Euler Macedo. Ele é o responsável pelo desenvolvimento do primeiro biomodelo de órgão humano do FabLab da UFPB.
O laboratório de fabricação digital pessoal da UFPB, o FabLab, só vai ser inaugurado no fim deste mês, mas já está fazendo a diferença. A impressão em 3D de um modelo feito aqui ajudou na remoção de um tumor de 11 centímetros em um procedimento cirúrgico realizado no dia 5 de julho no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O coordenador do FabLab, professor Euler Macedo, conversou com a gente e contou um pouco sobre a tecnologia desenvolvida aqui. Nós tivemos acesso ao exame de tomografia computadorizada do paciente e, a partir daí, nós passamos todo um processo vamos dizer, de melhoramento dessa imagem para a produção de um modelo 3D da mandíbula do paciente, que possui um tumor, e a partir daí, num processo também bem demorado, nós fizemos a impressão, utilizando material plástico, PLA, na impressão 3D, na impressora 3D. Como é que é feito atualmente? Ele faz a cirurgia, abre o paciente e vai fazer o molde durante a cirurgia, então isso vai aumentar a questão de risco de contaminação, também o pós-operatório, então maltrata bastante o paciente. Com esse biomodelo feito pelo FabLab, a gente consegue ter um estudo prévio, fazendo com que o tempo de cirurgia seja reduzido em torno de 70% do original. Então, isso tanto você otimiza a questão do hospital, do centro cirúrgico, dando espaço para outras cirurgias serem realizadas, como também uma melhor, vamos dizer, pós-recuperação ao paciente. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, ciclo de debates de programa de pós-graduação em comunicação promove lançamento de e-book. O Jornal Universidade volta já. O Jornal Universidade está de volta. A primeira edição do ciclo de debates Perspectivas, organizado por alunos do programa de pós-graduação em comunicação da UFPB, promoveu o lançamento de e-book sobre direção cinematográfica no último dia 17. O e-book Mise-en-Scène Cinematográfica foi lançado no auditório do Departamento de Mídias Digitais da UFPB. O livro é fruto das pesquisas realizadas pelo Grupo de Estudos em Cinema e Audiovisual e aborda o processo de direção na construção de um filme. São vários filmes que são analisados por 7 autores, né, mestrandos e eu, né. A gente trabalha, cada um trabalha um filme, né, inclusive filmes locais, um curta-metragem é trabalhado também. A gente aborda, a gente trata, né, observa, analisa como o diretor organiza sua encenação. Como é que ele conta a sua história, através de imagens e sons. O lançamento foi só o primeiro de vários encontros que os mestrandos vão promover ao longo dos próximos meses. A ideia é fomentar os debates no campo da comunicação. O ciclo de diálogos, o Perspectivas, ele tem a função de trazer algumas abordagens relacionadas à comunicação e que estão em voga no dia de hoje, né? Para fomentar debates, fomentar a pesquisa, discussões. Começamos com cinema, mas tem outras temáticas aí para frente. Trazer uma produção científica, trazer um evento desse de produção científica na área de humanas, na área de cinema aqui para a universidade é muito importante, sobretudo no momento em que a gente tem esse questionamento da função da universidade, da importância da universidade. Então é importante que outras pessoas de fora da universidade nos visitem, participem de eventos como esse para conhecer o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo, seja na área de ciências exatas, ciências biológicas ou na área de ciências humanas, na área do cinema, que é a nossa área. O curso de graduação e o programa de pós-graduação em administração promoveram um fórum para discutir o desenvolvimento e a gestão de pessoas nos contextos organizacional e acadêmico. Esta é a terceira vez que a UFPB realiza o Fórum de Gestão em Recursos Humanos. O tema central desta edição envolve a contribuição do estágio e do intercâmbio acadêmico e social na formação profissional. O terceiro Fórum de Recursos Humanos, ele tem essa temática em função da necessidade que nós vimos percebendo da formação dos nossos alunos em relação ao papel do estágio e o papel do intercâmbio, como duas atividades fundamentais na formação desses jovens para o mundo do trabalho. Para o coordenador do fórum, é importante que os futuros administradores possam entender um pouco da complexidade da gestão de pessoas nos contextos organizacional e acadêmico.
As pessoas, elas são agentes fundamentais, essenciais hoje nas organizações. Então, dentro dessa perspectiva, né, de quarta revolução industrial, apesar da gente perceber o papel que, né, a internet das coisas, a inteligência artificial, ela vem exercendo e vai exercer cada vez mais na vida das pessoas, são as pessoas que vão conduzir as organizações. E hoje a gente vem percebendo a importância de trabalhar aspectos ligados a competências como aprender a aprender, a atitudes ligadas a aspectos sociais, emocionais. Então é fundamental que a gente traga essa discussão para o contexto da universidade, visando justamente levar os alunos a se prepararem e principalmente a pensarem que carreiras ou que caminhos eles podem trilhar a partir da formação dentro da universidade, uma vez que é esse um dos grandes papéis da nossa universidade. Participaram da primeira mesa redonda do fórum as professoras Andréa Rego e Ana Lúcia Coelho, do Departamento de Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB, além de Euler Salles, superintendente do Instituto Evaldo Lodge, no estado da Paraíba. O tema abordado foi o papel do estágio na formação profissional. É essencial, porque é o momento em que o aluno tem o primeiro contato com o mercado de trabalho e vai poder aplicar toda aquela teoria que ele vê aqui dentro da universidade, em sala de aula, na prática, no mercado, no contexto real das empresas. Cabe à academia proporcionar os melhores meios para que se estabeleça uma boa relação entre estudantes universitários e as empresas que os acolhem como estagiários. A universidade ela tem um papel fundamental, né? Ela pode ser o elo entre a academia e o mercado. Então, através do encontro, por exemplo, como esse, com palestras, mesas redondas, debates, minicursos, a gente pode promover e incentivar para que o aluno entenda a importância de estar levando para a sociedade parte do aprendizado aqui e que ele também vai fazer essa interação entre teoria e prática. Investir em novos talentos pode resultar em uma gama de vantagens para empresas que dispõem de programas de estágio. Nós entendemos que o estágio é uma modalidade de você oxigenar os recursos humanos das empresas. Através dos programas de estágio, as empresas têm a oportunidade de fazer uma experiência a longo prazo com esses jovens, considerando que o estágio permite que o estudante esteja na empresa por até 2 anos. Tá? Então, para a empresa é uma excelente oportunidade de formar, de treinar, de moldar o jovem, a filosofia, a cultura da empresa através das atividades práticas que eles irão desenvolver nas mesmas. O JU fica por aqui. Você pode acompanhar essa e outras edições do Jornal Universidade no canal da TV UFPB no YouTube. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.